Glória a Deus, aleluia, meus amados. Santo, santo, santo é o nosso Deus maravilhoso. Pai amoroso, Pai querido. Meus amados, e antes da gente começar a nossa live, eu gostaria de iniciar uma oração, né? Colocando a nossa live, o nosso estudo de hoje, né? Apocalipse, capítulo 6, né? Primeira parte, até o, se não me engano, versículo 8. A primeira parte que fala dos 4 cavaleiros. Nós vamos iniciar esse estudo daqui a pouquinho. Mas antes eu gostaria de colocar na presença do Senhor Deus essa live no dia de hoje. Mas também orar pelos irmãos. Inclusive ontem o irmão Rogério ligou para mim lá do Rio de Janeiro, oh meu Deus do céu, esqueci o nome da cidade, é muito conhecida, só que eu esqueci, me perdoe, irmão Rogério. E eu pedi pro irmão Rogério também colocar o nome da esposa dele, que ele quer que a gente ore. É um nome meio complicado, eu não entendi, ele falava, estava muito ruim a ligação, e ele falava, eu não entendia direito. Macaé, se eu não me engano, é o nome da cidade lá dele. Região dos Lagos, se eu não me engano. E eu pedi para ele, e ele acabou esquecendo. Mas nós vamos orar assim mesmo, para a esposa dele, por ele. Ele sabe, não vou externar aqui o que é o problema, mas Deus sabe, Ele sabe, eu sei, e é o que precisa saber. Quem precisa saber já está sabendo, né? Tá bom? Então eu te peço que você feche os teus olhos, mas abra o teu coração nesse momento para a gente iniciar essa oração. Senhor meu Deus e meu Pai que estás assentado em vosso trono nesse instante, eu venho te pedir humildemente que o Senhor perdoe esse teu servo primeiramente. Meu Pai, eu sou muito fraco, muito falho. O Senhor sabe como é que está meu coração. Eu preciso demais da tua ajuda. Pega nas minhas mãos, Senhor. Me ajuda nesse campo de batalha. Nessa empreitada, Senhor. Porque eu preciso muito de Ti. Perdoa-me, Pai. Coloco também na tua presença o irmão Rogério lá na cidade dele, lá no Rio de Janeiro. E a esposa dele também, eu te peço, Pai querido e amado Deus, visita cada um deles. O Senhor sabe o que eles precisam e como eles precisam de Ti. Então, em nome de Jesus, visita eles agora. Põe Teu poder em ação, derrama do Teu fogo consumidor e consome todo tipo de patifaria, de imundície que o inimigo tem feito contra a vida deles. Nesse instante também eu coloco essa live na Tua presença também, Senhor. E imploro a Ti que o Senhor venha conduzi-la segundo a Tua vontade, que não seja eu quem esteja conduzindo essa live, mas o Teu Espírito Santo. Peço ainda que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que está assistindo nesse instante, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, 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 Senhor. Tu és Deus maravilhoso, Pai querido. Santo Deus. Eu abençoo cada um dos irmãos em nome do Senhor Jesus. E vamos começar então a nossa live, né, amados? Para a honra e glória do nosso Deus. Para que Ele venha fazer não aquilo que eu quero. Glória a Deus, aleluia, meus amados. Santo, santo, santo. Chegou um pouquinho de delay aqui, né? Mas em nome de Jesus, demorou pra caramba, né, meu irmão? Comecei a orar quase 5 minutos ali atrás. Mas vamos lá, vamos continuar a nossa live, baixar aqui o som para não atrapalhar o nosso trabalho. Sabemos que o nosso Deus está no controle. E que tudo que está acontecendo aqui nesse momento, por permissão ou por vontade do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo atrapalho, todo tipo de enganação, de mentira, seja colocado por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Então vamos lá então para o nosso trabalho, para o nosso primeiro. Antes, para quem não me conhece, eu quero me apresentar a você. Eu sou o pastor Enoque Viana, um simples servo de Deus, que colocou no coração, que Deus colocou no coração talvez, de elaborar e apresentar esse trabalho que eu estou fazendo agora.
buscando suprir necessidades que as igrejas não estão suprindo, né? Que é o estudo bíblico mais aprofundado, e quem sabe, e para ser bem sincero, assim, às vezes a pessoa fala, pô, pastor, mas o senhor não está esclarecendo nada, o senhor está enfiando mais dúvidas na minha cabeça. Talvez o intuito de Deus seja esse, né, meus amados? Fazer com que você se interesse pela palavra de Deus, principalmente pelo livro do Apocalipse, que creio eu que nós estamos às portas da grande tribulação, meu amado. É você que tem que começar agora a agir, a pensar como é que as coisas vão ser, né? E conhecimento nunca é ruim, é sempre bom, tá? Então, assim, eu gostaria muito que você prestasse atenção, e se você tem alguma dúvida, às vezes entre em contato com a gente vai pesquisar junto e tal. Mas o meu intuito é de que você venha trabalhar a sua cabeça, que você tenha realmente interesse no estudo da escatologia, tá bom? Então vamos lá. Nosso primeiro estudo, né, do livro do Apocalipse, que é os 4 cavaleiros do Apocalipse. Já estamos já no capítulo 6, né? Nós vamos até a metade dele, para poder ver agora, né, a abertura dos selos e a aparição desses 4 seres celestiais, o que eles representam, o que eles pretendem fazer aqui na Terra e tal, né, como diz a palavra de Deus. Vamos lá, então? E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como a voz de trovão, vem e vê. Só um apêndice aí, esses 4 animais são aqueles animais que a gente está estudando desde o capítulo 3, né? Um com figura de águia voando, outro com figura de boi, que é um rosto de boi, outro de homem e outro de leão. São 4 animais que rodeiam o trono de Deus. E como eu já havia explicado lá nos nossos primeiros estudos, a função deles, além de ficar adorando Deus 24 horas por dia, é filtrar a glória de Deus, para que aquela glória não venha e destrua todos os servos de Deus que estão ao seu redor e aqueles que estão contemplando, né? Existe uma coisa chamada antropomorfia, um nome assim parecido. O que é isso? Deus faz as coisas dentro da compreensão do ser humano, ele adapta, porque se você for prestar bastante atenção, esses cavaleiros aí, no mundo celestial é totalmente diferente do que João está vendo, certo? No mundo de Deus, lá na, como dizer assim para você, lá na dimensão de Deus, as coisas não são nesse formato aí de cavaleiro e o formato que João viu dos animais. Não, é bem provável, inclusive tem uma passagem que eu gosto muito lá de tentar entendê-la, de Pedro, né? Se eu não me engano, de Paulo, que diz que foi lá no céu e viu algo que ele não conseguia explicar. O que ele viu lá no céu ele não conseguia explicar, que o olho humano, a boca humana não tinha capacidade. Então, assim, a grande verdade é que as coisas do céu que nós estamos relatando aqui, esses animais, esses cavaleiros, são figuras que Deus criou para que o homem compreendesse um pouco. E olha lá que a gente está compreendendo porcaria nenhuma, mas foi a forma que Deus fez. Antropoformia, o nome é assim, eu tô com ele aqui na cabeça, que é o ato de se fazer algo parecido com o ser humano, para que o ser humano possa entender, entendeu? Então, assim, esses cavaleiros, né, esses cavalos aí e cavaleiros são coisas que Deus fez
no formato para que o homem pudesse entender. Amém? Explicado isso, estão lá. Então, João viu, né, o primeiro selo sendo aberto, e ele ouviu um dos animais, um dos 4 animais, ele não fala aqui qual deles, que dizia para ele, vem cá, João, vem cá e vê, venha e veja o que está acontecendo da agora para frente. Né? E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Eu fiz um formato agora diferente, onde que eu coloco as questões, né, os versículos, e depois a gente comenta a respeito deles. Dá vontade de já começar a comentar aqui o que é esse cavalo branco, por que ele saiu vitorioso e para vencer. Né? Então o que significa? Mas eu vou deixar isso para como diz, eu vou deixar isso para o próximo slide, onde a gente vai detalhar certinho tal, como as coisas funcionam, como é que a gente pode tentar explicar um pouco disso aí, tá bom? Vamos lá então no próximo versículo. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo, vem e vê. Vem cá, João. Vem ver mais. Tem mais coisa para você ver, João. Vem cá. Venha e vê. Tá certo? Próximo, agora Apocalipse 6, capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. Eu acredito que agora o próximo slide já seja já o da explicação para a gente entender um pouco, né, os quesitos que eu fui separando pedacinho por pedacinho para a gente ir entender mais ou menos o que está acontecendo. Vamos lá? Então é isso mesmo. Pontos a serem observados desses dois versículos, né, desses 3 versículos que a gente leu primeiro, né? O primeiro que é esse cavalo branco, poxa. E quem é esse cavaleiro? O cavaleiro branco, né, usando uma coroa, né, Estefanos, né, esse aí do grego, perdão, meu Deus do céu, do latim, né, Estefanos, o cavaleiro usando uma coroa, né, o nome que ele tem é Estefanos, que é aquele que é vitorioso. E empunhando o arco, sai vencendo para vencer. Note que ele já saiu para vencer. Rápido como o governo do anticristo. O mais provável que se trate dele. Glória a Deus. Então vamos lá. O anticristo, ele é descrito como alguém que não tinha legitimidade para assumir aquele cargo. Ele não era rei, não foi eleito por ninguém, não foi conclamado, mas ele assumiu sorrateiramente aquele cargo. De repente o mundo se abriu, o olho, né? Abriu o olho e viu lá um cara sentado num trono mandando todo mundo. Ou seja, ele saiu, ele foi conclamado, vamos dizer assim, ele foi... ele já entrou já vencendo todo mundo, matou quem tinha que matar e tal, e se assentou. Então, assim, a grande maioria dos teólogos, e eu sou obrigado a, pelo menos, a ter não vou dizer assim, concordar 100%, porque nada, principalmente Apocalipse, é coisa de você estar afirmando 100%. Mas há um fundo de verdade, de possibilidade de ser real, de ser verdadeiro nessa afirmação. Porque realmente não há nenhuma outra explicação, nada que seja relacionado a esse primeiro cavaleiro branco. E outra coisa, branco significa paz. E a Bíblia diz que nos 3 primeiros anos da grande tribulação nós teríamos a relativa paz. Uma paz mentirosa, mas ia ter. Então esse cavalo branco, ele saiu para vencer, vitorioso e para vencer. Então tudo, ou quase tudo, realmente indica que se trate do anticristo. Esse cavalo branco seja, sim, o anticristo. Amém? Glória a Deus. Vamos passar para o próximo slide, para a próxima pergunta.
Na descrição, o cavaleiro traz uma coroa, indicando autoridade e vitória. O uso do arco sugere uma arma de longo alcance, ou seja, simbolizando grande alcance e influência ou julgamento. Isso a nível mundial. Né? O arco dele vai atingir longo alcance, como diz a palavra de Deus, o mundo inteiro. O anticristo ele vai governar o mundo inteiro. Ele vai alcançar todo mundo. Evidentemente que ele não vai alcançar aqueles que são de Cristo, que são de Deus. Eu já fiz o meu primeiro vídeo, para você que ainda está enganado, que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Tira isso do seu coração, isso é mentira. Eu fiz o meu primeiro vídeo, desfaz essa mentira. Detalhadamente, mostra da onde que vem essa mentira, esse pensamento. Então, tira isso do seu coração. A igreja vai estar aqui por vários motivos, mas um deles, o principal motivo pelo qual a igreja não será arrebatada antes da grande tribulação é porque nós temos que ser testemunhas para aqueles que estão fora de Cristo. Então, a igreja, aqueles que estão no mundo, vai olhar para nós. O diabo, Satanás, o anticristo, na figura do anticristo, ele terá grande alcance, mas não alcançará aqueles que são de Deus. E por que você está falando isso agora, pastor? Porque às vezes muita gente entra na grande tribulação, ele fica esperando ou uma outra grande tribulação, a outra tribulação maior ainda do que a que já passou, ou ele acha que foi deixado para trás e perde a fé. Então assim, a verdade sempre vencerá. Sempre temos que pregar a verdade. E a verdade diz o seguinte, que nós... Não é que nós vamos ser deixados para trás, simplesmente a tribulação, a grande tribulação, o arrebatamento não acontecerá antes da grande tribulação. Isso é mentira, como diz lá, e da cabeluda, né? Então, o uso do arco, o simbolismo do arco, nesse caso aqui, o simbolismo do arco aqui, significa então que ele vai ter um longo alcance. Certo? Que ele vai atingir o mundo inteiro. Ok? Significado, interpretação do cavalo branco. O anticristo ou falso profeta representa uma conquista enganosa que precede a guerra, fome e morte dos selos seguintes que vão vir para cá, enganando muitos. Eu quero fazer um apêndice aqui nesse caso aí, sobre anticristo e sobre falso profeta. A palavra de Deus em Apocalipse, mas no futuro não vai estar lendo isso, mas já vou adiantar isso aqui, para você entender uma coisa. Existem algumas figuras que é descrita do inimigo em Apocalipse, né? O dragão, a grande serpente, Satanás, o diabo, a besta, que tudo que eu falei aqui é um só. Mas aí vem duas figuras acrescentadas de duas figuras que trabalham para essa aqui, que é o anticristo e o falso profeta. Esses dois trabalham de forma diferente para o dragão, que é a grande serpente, que é o diabo. Eles trabalham o anticristo num governo administrativo, político, certo? Ele, no meu modo de entender, eu posso estar enganado, mas no meu modo de entender, o anticristo ele vai atuar na área política, vai ser um político. Por outro lado, o falso profeta, pastor, o falso profeta, trabalhará dentro das igrejas. Aliás, como João, né? Ô Joãozinho, você falou muito bem. São vários anticristos. Na realidade, a igreja já está sendo bombardeada de falsas doutrinas. O que o apóstolo Paulo falou, que seja anátema. Pronto, saiu o nome difícil. Por quê? Porque
São evangelhos que eu estou vendo agora sendo pregados dentro das igrejas. Isso, como eu estava conversando com o irmão Rogério ontem, não me contaram. Eu vi a 10 metros de mim uma pessoa pregando isso. Ele dizendo a seguinte frase: irmãos, não se preocupem que vocês vão ser perdoados de qualquer jeito, porque Deus é amor. E quem ama, perdoa. Vocês vão ser perdoados de qualquer jeito. Então, esse novo evangelho que eu chamo evangelho da nova era, que é o que o anticristo já está, que é o falso profeta que já está atuando, porque não se fala quando o falso profeta vem. Então, assim, ele já está dentro da igreja antes da vinda do anticristo, preparando o terreno para o anticristo. E como? Fazendo com que a igreja aceite uma nova doutrina, a qual eu chamo de novo evangelho. Esse novo evangelho que Paulo fala, né? Eu chamo ele de evangelho da nova era, que é o que prega perdão sem arrependimento, que é esse que eu acabei de falar, e salvação sem conversão. Essas duas coisas não existem, são mentiras. Então o inimigo, ele sabedor de que a crença, né, a religião é algo muito influente na política, ele já preparou o seu terreno a partir das igrejas. Igrejas evangélicas, pentecostais ou não, neopentecostais, igrejas católicas, espíritas, eles estão entrando de tudo quanto é forma, fazendo um bolo e enganando todo mundo como se houvesse um salvador da pátria. Aí vem o anticristo com aquela paz mentirosa que eu havia falado e pimba, né? Vamos voltar para o nosso texto. Vamos lá. Já falei, né, esse apêndice sobre a diferença entre o falso profeta e o anticristo, como eles trabalham de forma diferente. O evangelho, né, de Cristo, alguns intérpretes veem como a pregação vitoriosa do evangelho, mas o contexto de juízo, início dos selos, faz com que a visão do anticristo seja mais comum na escatologia moderna. O que quer dizer isso aí? Quer dizer o seguinte, que tem gente que interpreta esse cavalo branco como sendo o evangelho sendo pregado no mundo inteiro. Ah, é uma coisa maravilhosa, mas não é bem assim não, filho. O trem é desse jeito não. Por que eu falo isso? Porque nós estamos num contexto, dentro do Apocalipse, de acontecimentos de confronto de Deus contra o homem. Pronto, essa é a palavra. E o próprio Cristo disse que isso aí iria acontecer, a grande tribulação iria acontecer depois que o evangelho fosse pregado, né? Então, assim, nós temos aí uma visão assim um pouco equivocada, achando que se trata, esse cavalo branco seria o evangelho. Pensamentos à parte, eu não concordo. Para mim é a vinda, sim, a implantação do governo do anticristo. Vamos para o próximo. Cor branca, como diz, frequentemente associada à justiça, ou, neste contexto, de paródia à falsa santidade, ou à aparência de nobreza, vitória. O cavalo branco difere do cavalo montado por Cristo, aquele cavalo branco, lá em Apocalipse 19, que é descrito como Rei dos Reis, com muitos diademas, enquanto o cavaleiro do Apocalipse 6 recebe uma coroa de vencedor, chamado Stefanos, a coroa vencedora. Me chamou a atenção, né, que frequentemente associada à justiça, ou nesse contexto, parodia falsa santidade, ou aparência de nobreza e vitória. Nesse ponto que eu queria chegar aí. Como eu te falei para vocês, falsa aparência de nobreza. O anticristo, como foi descrito, se eu não me engano, em 2 Pedro, capítulo 4, alguma coisa nisso, daí ele fala que ele se fez querendo ser Deus. Ele se fez como se fosse algo nobre,
mas ele é descrito pela palavra de Deus como alguém que veio sem ter o direito de estar naquele lugar. Ele veio, se assentou, tomou posse, arrancou quem estava lá naquele lugar, que lá era de uma outra pessoa, e ele tomou. Então, por isso, essa falsa nobreza, certo? Esse contexto de falsa nobreza. Satanás sempre tentou copiar Deus e a Jesus. Tenta, né? Mas não consegue. Certo? Vamos passar para o próximo slide? Vamos lá, então. Para os outros dois versículos, né? E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado, que tirasse a paz do mundo, e que matasse uns aos outros. E lhe foi-lhe dada uma grande espada. Pois é, meu amado, brincadeiras à parte, o trem tá ficando feio. Não é pra nós não, esse trem não é pra nós não. Isso aí é pro ímpio, viu? É pro ímpio. Isso aí não é pra nós não, viu? Vai preparando aí que o bicho vai pegar mais ainda. Vamos lá. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que estava sobre ele, o que estava sentado sobre ele, tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6, versículo 4, 5 e 6. Daqui a pouquinho nós vamos entrar nesse trem aí, vamos debuiar esse negócio. Vamos tentar entender esse negócio aí. A linguinha tá coçando aqui para começar a falar. Eu acho que no próximo slide a gente já começa. Mas nota que depois dos outros dois cavalos, né, teve ainda o vermelho e o preto. E o amarelo. Quer dizer, são o cavalo branco, né, que havia saído, dado para ele a vitória, que é onde eu fiz um apêndice só para ele, porque é o início, né, o anticristo sendo introduzido na Terra. E agora nós vamos falar dos outros 3 cavalos: o preto, o vermelho e o amarelo. O vermelho parece que vem primeiro, não é isso? Vamos lá começar a falar sobre esses 3 cavalinhos aí que o bicho tá pegando, tá? Próximo slide a gente começa a pontuar essas coisas, né? Então, pontos a serem observados, vamos lá. O que é o cavaleiro vermelho? O cavalo vermelho em Apocalipse 6,4 representa a guerra e a perda da paz na terra. Ao seu cavaleiro foi dada a grande espada e autoridade para fazer com que os seres humanos se matassem uns aos outros. A cor vermelha simboliza o derramamento de sangue e o conflito intenso. Entretanto, pode representar a cor símbolo da ideologia socialista. Principais aspectos de Apocalipse 6,4: o cavaleiro e a espada montada, um cavalo cor de fogo vermelho, e o cavaleiro recebe poder para retirar a paz, simbolizando o início de guerras sangrentas. Significa, simbolicamente, é comum interpretado como representação da guerra, conflito armado, discórdia, sucedendo o cavalo branco, que é a conquista do falso evangelho, certo? Consequentemente, o resultado de sua ação é a matança generalizada entre as pessoas, causando destruição global. Contexto: o cavalo vermelho aparece após a abertura do 2º selo pelo Cordeiro, sendo o segundo dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Este cenário bíblico retrata um período de intensos conflitos e violência, interpretado por muitos como as guerras mundiais e perseguições que assolam a humanidade. Vamos entrar dentro desse contexto aí, que eu quero falar uma coisinha muito séria com vocês. Eu disse para vocês que o cavalo branco seria... Vou tomar um golinho d'água aqui. O cavalo branco seria
o anticristo. E que, perdão, e que os 3 anos, primeiros anos e meio, os primeiros 3 anos e meio do governo do anticristo seria de uma paz. Então vamos entrar dentro do contexto para você entender aqui a cacholinha aqui do pastor, pra você entender. Ele usurpou uma como dizer, um título, um cargo, uma posição política fortíssima que não era dele. E quando ele assumiu, houve uma paz. Então antes tinha essa guerra, haveria essa guerra. Então como é que isso aconteceu? O anticristo veio, nessa minha interpretação, o anticristo veio, assumiu o mundo em guerra que o próprio Cavaleiro Vermelho tinha feito. Então houve um passar do tempo, ele colocou uma certa paz, ele conseguiu, depois de que o Cavalo Vermelho destruiu, né, uma grande quantidade de seres humanos, e houve guerra, e houve fome, peste, veio o anticristo e deu essa paz. Quer dizer, o inimigo criou a própria guerra, certo? E o anticristo veio e deu aquela falsa paz dos 3 anos e meio. Está dentro desse contexto. Um dos cavaleiros faz, pastor, mas um veio antes do outro. Não, ele se assentou, estava em guerra. Veio esse aqui e criou guerra. Ele foi lá e fez a paz, dando um certo ar de que ele seria o cara, esse que vai dar paz para nós. Não é Deus, não. Mas ele já estava sentado no trono já. Aí veio, né? Aí não posso contar para você, não sei dizer para você em quanto tempo que isso aconteceu, se meses ou anos, eu não sei. Eu sei que ele se assentou, tomou posse daquilo que ele achava que permitiram que ele tomasse. Aí veio essa guerra, essas guerras mundiais, e ele foi lá e apaziguou, para mostrar para o povo que ele era o cara. Opa, comigo aqui tem paz, minha gente, tá todo mundo beleza, mais ou menos por aí. Esse é o meu modo de entender as coisas da forma que estão aqui dentro, né, da palavra de Deus. Posso estar errado? Claro que sim, mas é a linha de raciocínio que eu tenho. Amém? Glória a Deus. Vamos passar para o próximo? Então vamos lá passar para o próximo, que ainda tem mais 2 cavalos para a gente, né? Pontos a serem observados ainda. Agora é o Cavaleiro Negro. O que representa? Bom, o cavalo preto, em Apocalipse 6,5, introduzido pelo 3º selo, representa a fome, a escassez de alimento e a crise econômica que, segundo a guerra, que segue a guerra. O cavaleiro segura uma balança indicando a pesagem e o racionamento rigoroso de alimentos, no caso de trigo e cevada. Preços inflacionados, simbolizando desigualdade. Símbolo da fome também e inflação. O texto descreve que uma medida de trigo ou 3 de cevada custaria um denário, ou um dinheiro. O salário de um dia de trabalho indicando que o sustento básico consumiria todo o rendimento diário. O cavaleiro e a balança representam a fome, a opressão e o alto custo de vida, frequentemente associada a consequências de guerra, conforme explicado, né, no JW.org. Azeite e vinho, a ordem para não danificar o azeite e vinho sugere que, embora o alimento para aqueles que é mais pobrinho fosse escasso e caro, itens de luxo ou recursos específicos permaneceriam disponíveis. Contexto: o cavalo preto ou negro faz parte dos 4 cavaleiros do Apocalipse, representa um dos juízos finais, que ocorre após o cavalo branco, conquista, e o cavalo vermelho, guerra. E agora vem a fome, né? Interpretação que, embora o cavaleiro negro traga devastação,
Deus mantém também o controle, ainda mantém o controle sobre a economia, não permitindo uma destruição total conforme mencionado em Christian Study Library e The Bible Says. Amém? Glória a Deus. Deixa eu falar um negócio para os irmãos aqui. O textinho aí que eu li foi bem longo, né? Mas eu gostaria de explicar uma coisinha bem básica aí sobre, né, essa sequência aí que os irmãos viram, né? A sequência do cavalo branco, depois o cavalo vermelho e depois o cavalo negro, preto. Primeiro, o inimigo se assenta no trono que não é dele. Vem uma guerra, fome, e ele se assenta. Entretanto, no caso da guerra, ele consegue uma paz, mas a fome, o estrago que aquela guerra trouxe, doenças e fome e tudo mais, isso sempre ele não conseguiu apaziguar. Mas aí vem outro detalhezinho que você talvez não tenha reparado sobre a questão de que os itens de luxo dos ricão, esse ele continua suprindo. Por quê? Porque é necessário que ele continue tendo o apoio da classe alta, né, dos governantes. Isso te lembra alguém, meu irmão? Te lembra algum país aí, por aí? Te lembra alguma ideologia? Te lembra alguma coisa? Aonde as coisas dos ricos sempre teve, rico continuou sendo rico e comendo bem, bebendo bem, enquanto o pobre sempre massacrado? Isso te lembra alguma coisa? Pois é. No governo do anticristo, isso não vai mudar. Não mudará. No governo do anticristo, ele continuará oprimindo aqueles que são pobres e dando mordomias, regalias para quem é rico. É o que está aqui escrito na palavra de Deus. Amém? Vamos continuar com o nosso estudo. Vamos lá? Eita. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha o poder, por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, ou seja, guerra, com fome, com mortandade, que no caso essa mortandade lá em Salmo 91, né, mortandade que assola o meu dia, seria pestes, né, peste perniciosa e tal. Então a mortandade é peste. E com feras da terra. Agora isso aí eu já não posso te explicar o que seja, porque feras da terra o que seria? Na atual, no atual poder que o homem tem, vamos lá, no atual poder que o homem tem, bélico, qual seria uma fera capaz de tirar a vida de um ser humano e não ser contra-atacada pelas forças policiais? Só se as forças policiais não desejam, ou o que tiver para vir seja muito pior do que o que eles têm. Tipo assim, até aqueles filmes do zumbi e tal, mas algo parecido aquilo, ou até mesmo associando-se, ao invés de ver que é um demônio, rustido de uma fera, eles atribuíram a um extraterrestre. Não há outra explicação, porque qual seriam essas feras da Terra? Né? Agora, há também uma grande possibilidade, que muita gente fala o seguinte: pastor, a cronologia de Apocalipse da Bíblia, ela não está exatamente como era e tal. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, desde que foi escrito o Apocalipse, eu não tenho lembrança de uma fera tão poderosa igual essa, como é descrita aí, capaz de matar o ser humano e tal, né? E não assim como falar, não assim em escala para ser mencionada no livro, né? Eu sei que tem gente que tem encontros aí com hipopótamos, com leões que são mortas, com cobras né, essas pitons, essas
aqui a brasileira nossa, aqui, a sucuri e tal, que mata, as próprias cascavéis e tal. Eu sei que tem acidentes domésticos aí, desculpa, acidentes com animais que matam, mas não assim para ter essa relevância para ser escrita no livro de Apocalipse. Então, assim, creio eu que é algo numa escala muito grande. Muita gente vai morrer por essas feras. Agora, o que essas feras são? Só Deus sabe e só vai descobrir no dia que elas estiverem atacando aí. Amém? Vamos voltar para o nosso estudo. Pontos a serem observados. O que é esse cavalo amarelo? Com certeza a morte, né? Já falou o nome aí dela. O cavalo amarelo em Apocalipse 6:8 representa a morte, sendo o quarto e último dos cavaleiros do Apocalipse. Seguido pelo Hades, inferno, mundo dos mortos. Este cavaleiro recebe autoridade para matar 1/4 da terra, usando espada, fome, pestes e feras selvagens. A cor amarelo do grego chloros descreve uma cor pálida ou esverdeada, semelhante a um cadáver. Detalhes principais de Apocalipse 6:8. O cavaleiro é chamado Morte. É acompanhado pelo Hades, o inferno, que o segue de perto, recolhendo os mortos. A cor amarelo esverdeado, pálido, indicando a cor de um corpo falecido. O poder, autoridade sobre a 4ª parte da terra. Os meios que ele vai usar para matar o povo: espada, no caso guerra, fome, pragas, doenças e feras da terra, que, como eu disse, eu não consigo explicar muito bem isso aí, essas feras da terra. Contexto: o 4º selo faz parte dos juízos divinos sobre a terra. Este cavaleiro simboliza a personificação da morte física e do resultado do juízo de Deus durante um período de grande tribulação. Ainda colocou um período, mas é o período. Foi erro aqui de digitação? Não, de forma nenhuma. É porque eu aqui estou corrigindo, porque diz a palavra de Deus que nunca houve e jamais haverá outra tribulação. Então não é uma grande tribulação, é a grande tribulação. Vamos voltar nesse contexto aí. Para encerrar, né, com a morte de tudo, vem o último cavaleiro, o cavaleiro amarelo. Esse cavaleiro aí, como diz a palavra de Deus aí em Apocalipse, ele é chamado de morte. O único intuito dele é matar. E vai matar a 4ª parte da terra. Finalizando, meus amados. Hoje a nossa live foi bem curtinha, graças a Deus, né? Bem esclarecedora e bem curtinha, para não ficar acumulando conhecimento e depois se perde no vácuo. Finalizando então nosso pensamento. Tudo isso irá acontecer, pastor, porque Deus determinou? Não. Deus não determinou isso. Mas então como é que já está escrito? Com antecedência. Porque na dimensão de Deus, Ele pode ver o que vai acontecer. Tudo isso vai acontecer, pastor, então por conta de quê? Por conta da desobediência, pela porta, pela porteira que o ser humano abriu para que o inimigo viesse. Deus deu chance para o homem se redimir, deu seu Filho unigênito, morto na cruz, para que todos que nele crescem tivessem vida e não perecesse. Entretanto, o ser humano preferiu continuar no caminho da perdição, da maldade. E o nome de Deus, porque falar em Deus é muito fácil, meus amados. Falar, Deus Todo-Poderoso e tal, Deus me ajudou. Falar de Deus é algo muito simples. Duro não é falar de Deus. Duro é obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Então o homem, isso aí não aconteceu do dia para a noite, não, já vem há milhares de anos desse jeito, o homem se desviando do caminho de Deus, e infelizmente o homem está colhendo, vai colher o que plantou. Ele plantou durante os anos todos a maldade, guerra, destruição,
criando doenças para matar o seu ser humano, se distanciando de Deus cada dia mais, colocando as suas vontades pessoais, as suas, como é que fala a palavra de Deus? A sua vaidade pessoal na frente da vontade de Deus. E isso culminou no que está aí. Então, assim, recapitulando. Primeiro, cavalo branco, implantação do governo do anticristo. Segundo, o cavalo preto, né, o negro, se eu não me engano. Vermelho, perdão. Cavalo vermelho, que veio para trazer guerra. Que aí o anticristo vai tentar dar uma de bonzinho e apaziguar. Depois o cavalo preto, cavalo negro, que veio trazer mais morte, mais destruição. E por último o amarelo, para encerrar a maldade do inimigo. Por quê? Porque é insustentável em qualquer governo fome, guerra. Então, mesmo que tivéssemos 3 semanas e meia de paz aparente, era insustentável que o inimigo, que é aquele governo do homem, descrito lá em Daniel capítulo 12, né, os pés de barro misturado com ferro, que é o governo humano. É impossível para um governo humano fazer com que dê comida para todo mundo, que haja paz. Apenas um, então somente um, pode fazer isso, que é Deus. Então ele inicia-se tentando querer fazer aqui para poder enganar o povo, mas ele mesmo planta a maldade. Resumindo, tudo isso que está acontecendo, que está sendo descrito em Apocalipse, só acontecerá e vai acontecer por livre e espontânea vontade do ser humano. Porque o homem escolheu a servir Baal do que a servir a Deus. Não foi porque Deus determinou que vai acontecer, eu vou punir esse povo. Não. Isso aí é fruto da própria maldade do ser humano. E Deus, para poder aquebrantar o coração do homem, ele permitiu que essas coisas acontecessem. Ou enviou, melhor dizendo, esses cavalos. E vai ter coisa pior mais para frente. Mas isso aí é fruto única e tão somente da maldade do ser humano. A palavra de Deus diz que Deus não tem alegria, né? Prazer da condenação do ímpio. Ele quer que as pessoas antes se convertam, volte para ela, certo? Mas infelizmente até dentro das igrejas hoje o que se prega não é mais santidade, não é mais conversão do homem mundano para o homem cristão, aquele que vai servir a Deus. Bom, meus irmãos, é isso aí que a gente tem para poder falar hoje. Daqui 15 dias a gente termina o capítulo 6, aonde teremos mais coisas. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo as coisas um pouco mais devagar, mais detalhada, para que nós possamos ter um deslumbre mais filtrado. E por que isso? Porque da agora para frente as coisas começam a ter um caráter um pouco mais sério do que foi tratado até agora. Desse capítulo 6 para frente é que Deus começa a tratar o homem de uma forma um pouco mais dura. E é aí onde que a gente quer trabalhar, a gente quer entender um pouco mais. E por que entender? Para que possamos nos livrar. Quero dizer ultimamente, como eu disse, reforçar mais uma vez, que tudo isso só vai acontecer pela maldade do ser humano e que não vai atingir aqueles que estão em Cristo. Amém? Só você ler o Salmo 91, lá está descrito como é que a igreja vai passar pela grande tribulação. Meus amados, fazer uma oração agradecendo a Deus pela noite de hoje. Amém? Pai querido e amado Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado, pelos irmãos que nos acompanhou, por essa palavra maravilhosa que o Senhor colocou na minha boca, no meu coração, por tudo, Senhor. Por esse estudo que eu estou aprendendo muito, o Senhor está tratando muito comigo. Muito obrigado, Pai. E eu abençoo cada um que está assistindo essa live nesse momento e também aqueles que irão assistir o vídeo
depois, em nome do Senhor Jesus. Eu os declaro, Senhor, que o Senhor está abençoando com eles, que o Senhor coloque o teu poder em ação na vida deles, que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe, que o Senhor, os cure e os trate de maneira especial. Em nome de Jesus, que o Senhor resplandeça o teu rosto sobre ele, abençoando a casa, o trabalho, os sonhos, a família, os projetos, a vida desse varão, dessa varoa que está assistindo nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Meus amados, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém.